bem, gente, estamos aí com mais uma edição do programa Um Abraço Lá em Casa e mais esse quadro A Voz do Comércio. Hoje eu vou falar com um empresário do setor das farmácias, meu querido amigo Cleverson Luiz Pilate, da cidade de Três Barras do Paraná. A gente faz um tempo aí que a gente se conhece e eu sei que ele é um lutador e eu gosto muito de acompanhar as postagens que ele faz, porque são aquelas coisas que têm sentido, porque às vezes tem as pessoas que põem, né, fotinhas e tal e coisas, mas tem que ter algum sentido. Muito boa tarde a você, meu querido Fon. Sejas bem-vindo ao programa Um Abraço Lá em Casa e o quadro A Voz do Comércio. Boa tarde, Jarbas. Para mim é uma satisfação participar do teu programa. Você me convidou para mim dar algumas palavras aqui. Eu quero ver se eu consigo contribuir com o teu programa para isso, né? Estamos aqui. É uma satisfação muito grande para mim participar do teu programa e também desfrutar da tua amizade. Eu que sou um fã do teu trabalho, tanto como músico, como um grande compositor e cantor, e agora nosso radialista, né? Pois é, a gente vai se reinventando, né? Eu já aproveito para te perguntar, quando começou toda essa história do Covid, que para nós aqui já fez um ano, né? Que a gente está nessa luta aí. Na tua visão, assim, você imaginava que a gente chegaria a passar de um ano com essa situação toda? Em sã consciência, acho que ninguém imaginava, né? Na verdade, de certa forma, o mundo inteiro não levou a sério, né? A gente acabou não levando a sério como deveria ter levado essa pandemia, mesmo quando a gente não tinha essas variantes de agora, né? Que essas que estão preocupando mais, né? Que estão sendo mais agressivas. Exato. Acho que a gente não fez. Não estou dizendo, o mundo inteiro não fez o trabalho novo. Tem muita gente que usou demagogicamente o nome ciência, sem a ciência ter dito nada sobre, né? Então, os profissionais de saúde, os médicos, né? Que nem eu trabalho em farmácia, sou proprietário do laboratório de análises clínicas, a gente está sempre junto, trabalhando com os médicos aqui da minha cidade, principalmente, estudando, sempre tentando entender como que tá as coisas, mas está todo mundo à deriva ainda, mesmo após um ano, né? A ciência não disse nada ainda, né? Acho que é essa a resposta que falta, mas infelizmente não se faz ciência todo dia, né? Você não é a mesma coisa que você ir no mercado comprar um pacote de biscoito. Sim. Não dá, tem que aguardar. Enquanto isso, tem que ir enfrentando com as armas que tem, né? Eu imagino que o comércio de Três Barras, assim como todas as cidades, aquele comércio que depende direto das pessoas da cidade, totalmente com dificuldade, não é isso? Então, essa pandemia, ela enfraqueceu demais, principalmente a microempresa, né? Aquela empresa pequena, que coincidentemente ou não, cada um pode consultar, inclusive pelos dados do CAGED, é o setor que mais emprega no país, né? Sim. Que mais emprega no país. E é esse setor que está sendo afetado, inclusive agora, com esses fechamentos, né? Uhum. Que eu não consigo acreditar que fechar um comércio que entra 10, 15 ou 20 pessoas por dia vai diminuir a circulação do vírus. Não vai, o vírus não bate em porta, ele não escolhe lugar, né? Sim. E aqui a gente tá sofrendo também, Jarbas. Desculpa, eu não tinha terminado. Sim. Aqui a gente tá sofrendo. É aquela pergunta quase que óbvia a resposta, né? É o Brasil. Na tua visão, Fon, eu sei que você tem um cara que pensa, tu tem uma convivência com pessoas que estão sempre muito informadas de tudo, assim, e em especial hoje, no setor da saúde, você pensa assim, ó, vou te fazer uma pergunta usando como que fosse um remédio para uma solução hoje, assim, ó, mas um remédio que pode ser, por exemplo, essa questão da nossa própria disciplina, né? Que o remédio, na verdade, não existe, todo mundo está correndo atrás desse remédio. Você acharia que alguma coisa que ainda realmente não foi feita, que poderia ser feita hoje para amenizar toda essa situação? Eu, Jarbas, humildemente afirmo que ninguém sabe. Está todo mundo à deriva. Estão tudo testando. Uma coisa que não deu certo foi fechar pequena empresa. Foi falir pequena empresa. Isso não deu certo. Sim. Agora, o que precisa ser feito? Precisa ser feito são os cuidados que a gente tem que ter. A gente não pode aglomerar mesmo, não tem jeito. Tem que ter alguns setores da economia que não tem condição de funcionar mesmo, que o governo deveria dar assistência para esses, né? Que não tem. O que eu vejo aqui, principalmente aqui,
Tem a loja de roupa aqui na frente da minha farmácia, sim, que não atende ninguém por dia, que está fechada, sim, com o cara com dívida. E tem outros comércios que atendem 10 vezes mais pessoas que estão abertos normalmente. Então, isso pelo menos não é. Penalizar o pequeno não é. Pois é. Não é. E ainda... Essa pergunta que eu te fiz, eu queria chegar ao seguinte. Ó, eu acompanho muito o Paraná, porque a gente trabalha muito no Paraná, então a gente precisa saber o que está acontecendo. E eu via, né, não sei se tu concorda comigo, mas até setembro, outubro, por exemplo, a questão dos eventos, nada era proibido no Paraná, tudo estava funcionando normal, né? E até as pessoas que aqui não tem problema, aqui tá, tal. E quando chegou o dezembro, foi pro dia 15 de dezembro, que o governador do Paraná entrou com aquela medida que foi severa, né? Toque de recolher a partir das 11 da noite e parou com tudo. O que eu quero te perguntar é o seguinte... Sim. Ele estava no caminho certo, na tua opinião, quando ele fez essa medida? Jarbas, humildemente, não resolveu. O vírus não deixou de circular. Se você for pegar os gráficos, inclusive lá no portal transparente do Covid, você vê que o número de infecções e de óbitos durante todo esse período foi praticamente o mesmo. Sim. Nós estamos lá tristemente com uma média ainda quase de 1.000 mortes por dia. Até há pouco tempo atrás. Agora aumentou, com a nova variante estão morrendo muito mais, né? Infelizmente muito mais. É uma pena, as pessoas estão virando estatística, não pode. Mas não resolveu. Claro, o toque de recolher. Por que do toque de recolher? Não é para limitar a tua liberdade, que nem muita gente diz. Cara, é para evitar traumas, sim, acidentes, essas coisas, para o pessoal não ocupar leitos desnecessários. Porque um acidente de alguém que poderia estar em casa, um acidentado, ele vai ocupar o leito de alguém que foi acometido pela doença. Essa é a intenção. Não estou politizando. Eu não, sim, concordo com algumas coisas. Também os caras não foram eleitos para concordar comigo, eu também não sou base nenhuma. Sim. Eu sou um simples, um simplista aqui, né, no meu raciocínio. Mas essas medidas, infelizmente, não resolveram. Eu só não consigo entender por que foram fechados os hospitais de campanha a nível nacional. Eu não consigo entender o porquê que o Brasil perdeu nos últimos anos mais de 34 mil leitos de UTI. O Brasil, sim, perdeu, também não consigo entender isso, né? Então faltou muita coisa, infelizmente faltou muita coisa que, para mim, um nobre aqui, ó, um farmacêutico, tentando colaborar com a entrevista, eu não consigo apontar nenhum culpado direto, porque eu vou estar sendo leviano, não posso. O culpado hoje, em relação aos leitos, deixa para o pessoal ter a conclusão dele, de questão de gestão política, e deixa para lá, eu não quero entrar nessa celeuma. Mas em relação ao que está acontecendo agora, o culpado é o vírus. Sim. O culpado é a transmissibilidade dele, ele está circulando. Olha, eu bato todos os dias no meu programa, e aí a gente começa a levantar supostas ideias. E eu vejo uma coisa seguinte, sim, acompanhando o mundo todo. Existem países que praticamente o vírus se despediu, né? E eu pensando nessa linha do Ratinho Júnior, hoje ainda, e ele foi o primeiro governador a tomar a primeira medida provisória aqui do Sul, assim, medida severa, né? De parar tudo. Mas eu vou dar uma opinião minha, e não sei se tu concorda com isso. Quando ele tomou essa medida, ele esqueceu de um detalhe, e todos esqueceram. Não houve um controle das pessoas, não foram proibidas saírem da cidade, não foram proibidas saírem do próprio estado. E o que aconteceu? Quando foi proibido os eventos, essas pessoas começaram a ir para a praia. Toda Santa Catarina era o point da coisa. E eu percebo muito hoje, Santa Catarina, por exemplo, nós temos aí Chapecó, Xanxerê, né, que as pessoas, os jovens, todos saíam sãos de casa, iam para a praia e voltavam aparentemente sãos, mas traziam o vírus junto. E isso estourou. Né? E eu não sei se o Paraná, eu estou dizendo que nem você também não afirma nada, mas é uma coisa que eu comecei a prestar atenção nesse movimento. E o Paraná se foi, explodiu, está acompanhando o Rio Grande do Sul, né? Eu não sei, tá, eu posso estar falando uma grande bobagem, não sei na tua opinião se isso não tem um pouco a ver. Não, pode ter mesmo. Olha, se a gente for analisar também outros países que fizeram esse chamado lockdown muito mais severo que o nosso, os caras tiveram
estão tendo índices de óbitos maiores que o nosso para cada 100 mil ou 1 milhão de habitantes. A nossa vizinha Argentina é um exemplo que infelizmente não estão conseguindo controlar, a Inglaterra, apesar de que já está vacinando. Isso, Inglaterra, Bélgica, que são outros países, o próprio Estados Unidos, né? Porque lá é muito, são divisões, os estados são muito independentes lá. Então, não tem um sinal claro, né? A estatística diz que quanto maior o lockdown, maior aumenta a pobreza, que diminui a circulação do vírus, a contribuição é muito pouca, muito pequena, né? E a saúde e a economia, elas precisam trabalhar junto, precisam de um equilíbrio. Só para concluir, um movimento político que é contra a vacina e outro que é a favor. Um movimento político que é a favor, que tratem precocemente as pessoas, mesmo não havendo um medicamento que a ciência diz que funciona mesmo, que não deu tempo mesmo para dizer, e outro que é contra. Então é complicado. Essa polarização é muito ruim. Não. Você está tão informado quanto eu, pensa da mesma forma. Mas todas essas perguntas eu te fiz que eu queria chegar a um ponto. Eu acompanho, eu vejo, por exemplo, a China, tem muitas denúncias, o pessoal denuncia, porque a China, não sei o quê. Mas olha só, gente, a China fazem 6 dias que não tem nenhum óbito na China. Como que pode um país daquele tamanho? E não parou nada. Estão todos trabalhando, não fechou o comércio, assim, da mesma forma o Japão. E eu chego a uma conclusão, eu bato muito no programa, eu chego a uma conclusão que nós somos os piores culpados. Nós temos muita mania de jogar culpa para o governo, para toda a saúde, sei lá o quê. Mas nós não estamos fazendo, gente. E eu digo nós, eu sempre me ponho no meio, porque todo dia eu saio da rádio. Eu também. Eu saio da rádio, tá ali o pessoal tomando um chopinho. Não, aqui não precisa mais máscara. Aqui nós estamos dentro do bar, nós estamos seguros. Mas como, gente? Não é assim. Domingo passado eu vi uma matéria na TV e o repórter fazendo a reportagem de madrugada lá, numa determinada rua, não tinha ninguém. E ele tirou a máscara, deixou de pendurado na orelha. E nisso passou um motoqueiro, o cara parou, xingou ele, puxou uma máscara e deu para ele. Não sei se chegou a ver essa cena aí. Lá na China, né? A gente falando. Sim. A China, inclusive, desenvolveu um aplicativo de celular que limita a tua circulação, que você precisa passar. País extremamente tecnológico, né? O Japão, a mesma forma. E outra, o oriental, ele é disciplinado por natureza, o brasileiro nunca foi, né? Nós temos, na verdade, aqui essa miscigenação de raça, né, cara? Isso fica muito complicado. Exato. Nesse caso, a gente não vai conseguir ser comparado com eles, né? A gente não vai conseguir ser comparado com eles mesmo, nunca, jamais. Da disciplina oriental, tanto a disciplina oriental que a gente tem, é admirável que o Japão ainda nem começou a vacinar. Pois né? então. Não sei se você sabe ou não, o Japão não começou a vacinar ainda. Por quê? Eles vão começar a vacinar assim que eles tiverem segurança que não vai deixar faltar vacina para ninguém. Isso é planejamento, que é uma coisa que o Brasil não consegue. Aqui nós tentamos dar respostas políticas, todo dia acham uma coisa diferente para tentar agradar um certo grupo de eleitor, que não é esse o caminho. O caminho é a união, e o caminho é incentivar a disciplina. Incentivar, inclusive, o fortalecimento do sistema imune, né? Para você estar bem, para dificultar para o vírus, para você evoluir para grave, né? Claro. Nós temos vários exemplos disso. O tratamento precoce. Cara, o tratamento precoce é a base da medicina para toda e qualquer doença. Trata logo. Não tem um antiviral para esse vírus, não tem, mas, cara, se você tiver a imunidade boa, dificilmente você vai evoluir para uma forma mais grave da doença. E do mesmo jeito, se você tiver vacinado, na hora que chegar a tua vez, que nem, graças a Deus, eu já consegui fazer a minha profissional de saúde, estou aguardando a minha segunda dose, não estou imunizado ainda, precisa de um período, mas, cara, a gente tem que tentar de tudo. Eu tomo, não vou falar o que, porque eu não quero fazer propaganda de nada, eu não quero vender nada, mas eu tomo alguma suplementação para evitar que eu fique mal. Sim. É suplementação. Sim. Tem um mineral e 2 vitaminas. Pronto. Não é vacina. Não vai evitar que eu pegue. Vai evitar que eu fique grave. É isso aí. É só isso. Sem política. Exatamente. Mas isso é uma coisa que eu acho, né, na minha opinião,
que não vale nada, assim como você disse, não estamos aqui para formar opinião, mas Não, capaz. o que eu mais lamento hoje, gente, e eu comecei a entender isso, é a nossa falta de disciplina, gente. É a nossa falta de cuidado com o nosso irmão, né? Porque esse é o fato. Se Sim, nós sim, não sim, cuidamos a nós mesmos, dirá sim. ao nosso vizinho, né? Que coisa horrível. Imagina. Nós aqui é um exemplo claro. A gente vê todos os dias esse fato acontecendo. Mas eu fico muito grato do teu tempo. Tu parou no meio do teu trabalho aí para conversar um pouquinho com a Não, gente nada. e, Isso, e esperamos que muito em breve a gente possa se encontrar e estar pertinho aí, conversar muito. E nada. como eu Uma brinco forma com os de meus amigos, e chorar de rir das nossas situações chorar, difíceis que passamos aí nesse tempo aí. chorar também. Eu espero ter contribuído um pouco com com o teu programa. A minha intenção é só bater papo com você. Eu não tenho nenhum tipo de autoridade para falar por ninguém nem por nada. É só mais ou menos a minha visão, né? A Sim, sim. minha humilde visão, que é mais ou menos por isso. Não tem político nenhum que é culpado. O nosso problema de disciplina ele é cultural, então a gente precisa de um processo de orientalização, de certa forma. Não estou dizendo que a gente tem que virar colônia de ninguém, copiando a disciplina do pessoal, né? Mas é isso, Jarbas. Obrigado pela oportunidade também de ter me convidado e fica com Deus. Logo, logo, bailão, pra gente chorar de rir e de dançar também, né? Eu que agradeço, meu amigo. Tocar. Eu que te agradeço sempre, sempre. Um ótimo final de semana para ti. A gente se encontra. Sexta que vem tem mais A Voz do Comércio. Abraço, tudo de bom.